Olá, sejam todos bem-vindos. Estar aqui ao vivo com vocês já era uma intenção minha, né? Uma intenção da Lomas Consultoria. E mediante esse momento que estamos passando, percebendo algumas movimentações que alguns clientes tiveram que fazer com relação aos seus investimentos, com relação às suas proteções, principalmente os médicos, né? Que além do risco de saúde, tem também os riscos financeiros. E eu acredito que ninguém estava preparado para esse momento. Eu falo isso financeiramente e psicologicamente. Então essa é a primeira de uma série de lives que vamos fazer, né, para trazer algumas dicas para tentar amenizar não só esse momento que estamos passando, mas tentar trazendo informações relevantes para vocês. E hoje, né, eu tenho aqui um convidado muito especial, né, o Vitor Pessoa. Ele é um advogado, instrutor do Mastermind de Minas. O Mastermind é uma empresa de treinamentos. Ela é a única autorizada a falar em nome da Fundação Napoleão Hill e a única a ministrar treinamentos em Belo Horizonte em 8 países da língua portuguesa. Então, Vitor, de antemão quero te agradecer a disponibilidade do seu tempo, né, de estar aqui conosco, e seja muito bem-vindo. Olá, Oi, tudo bem? Está me ouvindo direitinho? olá, boa tarde. Tudo bem, Graziele? Tudo bom, graças a Deus. Ótimo. Você está me Em ouvindo primeiro lugar, bem? obrigado pelo convite. Te ouço bem agora. Ótimo. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite. É um prazer fazer parte aqui do seu projeto. É um projeto muito relevante nesse momento de pandemia que nós estamos vivendo. A gente quer contribuir um pouquinho com a vida das pessoas, nem que seja um alento, nem que seja uma mensagem positiva. Estamos aí hoje à disposição de vocês e dos seus ouvintes também. Obrigado. Nada, eu que te agradeço. Então, eu conheci o Mastermind em 2017, onde eu tive a oportunidade, né, de fazer um treinamento, onde o Vitor foi meu instrutor, e eu me apaixonei pelas obras do Napoleão Hill, né, e uma das suas principais obras, a que mais me chamou a atenção e que eu mais conheço, é a obra A Lei do Triunfo, né, que ela trata de 17 leis, né, que foram baseadas de acordo com as maiores fortunas do mundo, e são compostas por 17 leis. E hoje nós escolhemos duas delas, né, que é totalmente propícia para esse momento, que é o autocontrole e como lidar com o dinheiro. Correto, Vitor? Isso. E com base nisso, né, a gente refletindo, eu junto com o Vitor, sobre esse momento que a gente está passando aí eu queria saber, né, Vitor, tem aqui um bate-papo com você e queria te perguntar, né, com relação às leis, o que que a gente pode fazer? E a primeira pergunta é, quem estava preparado para esse momento, né? Quem estava com o dinheiro? É quem realmente estava preparado para esse momento? Grazi, excelente pergunta. Vamos primeiro definir o que são esses princípios para saber quem de fato estava preparado. Porque muitas vezes ter as ferramentas na mão não significa que a pessoa está preparada para de fato enfrentar algo extraordinário, como de fato foi essa pandemia. Sim. Napoleão Hill, nos seus estudos, ao estudar as maiores fortunas dos Estados Unidos da América, mais de 16 mil pessoas entrevistadas, ele identificou 17 comportamentos que faziam a diferença entre aquelas pessoas mais bem-sucedidas nos seus negócios, mais bem-sucedidas no seu mercado, nas suas atividades, em relação às outras que não tinham exatamente esses comportamentos bem desenvolvidos. Nessa pesquisa, dentre esses 17 comportamentos,
dois que nós vamos tratar hoje são fundamentais. O primeiro deles, o saber lidar com o dinheiro. E o segundo, o autocontrole. Mas o que significa isso, né, em termos de conceitos? Saber lidar com o dinheiro é você ter a maturidade suficiente para controlar o dinheiro na sua mão, a ponto que ele nunca te falte. Correto. Esse é um dos maiores segredos dos grandes homens e mulheres que os seus mercados, que são destaque na sua categoria. Para chegar ao topo de uma carreira, para chegar a um negócio muito bem sucedido, você precisa saber controlar dinheiro, muito mais do que simplesmente ganhar dinheiro. E muitas pessoas, e eu convivo com algumas delas, costumam ganhar dinheiro sim, costumam ganhar muito mais dinheiro do que a média nacional, do que a média do país, mas no final do mês, no final das contas, quando coloca tudo no papel, se é que coloca, né, acaba faltando dinheiro para fazer as coisas. Então entra muita coisa, mas também sai muita coisa. Então não é só saber ganhar dinheiro, é preciso controlar todos esses impulsos. E aí vai o impulso do consumo, o impulso do luxo, do exagero, do manter-se um status social. Tudo isso é influenciado neste momento. E outra lei é a lei do autocontrole. O autocontrole tem a ver com você controlando os seus próprios impulsos pessoais. Em primeiro lugar, controlando as suas emoções básicas, os seus medos, as suas alegrias também, as suas tristezas, a sua raiva. Muitas pessoas constroem empresas, negócios, famílias muito bem-sucedidas, mas por um momento simples de descontrole, por uma raiva excessiva, por um medo exacerbado que gera um pânico, acaba colocando tudo a perder. Às vezes uma construção de anos é perdida porque a pessoa não soube se controlar num momento de crise, num momento apertado desse. Com base nisso, o autocontrole também é uma das leis fundamentais. Agora, o Rio deixa muito claro que o primeiro controle que você tem que ter, e único de fato que você tem completamente, e nós vamos passar aqui nessa nossa conversa, é o controle sobre os seus pensamentos. Ninguém vai controlar a si mesmo se não controlar, em primeiro lugar, os seus próprios pensamentos. Então, sem querer me estender muito mais, tanto saber lidar com o dinheiro quanto saber controlar-se a si mesmo tem a ver com o controle do que passa na sua mente. Quais são os filtros que você tem deixado ou colocado em relação às mensagens, em relação à situação toda do país, né, do mundo tem vivido, o que você tem de fato deixado entrar na sua mente, o que você tem absorvido, o que você tem selecionado, para aí sim controlar tanto o seu dinheiro quanto a si mesmo. Então, respondendo a sua pergunta diretamente, Grazi, para a gente fechar essa pergunta nesse primeiro momento, não necessariamente quem só sabia controlar, tinha o dinheiro controlado em caixa, são as melhores pessoas que estão passando por esse momento. Porque às vezes você tem até o dinheiro em caixa, sim, até você controlou, mas o medo que essa situação, ou de um futuro próximo que pode acontecer, esse medo pode estar sendo gerado em você, isso pode estar te paralisando nesse momento, isso pode estar gerando ansiedades que geram doenças, que geram desgastes entre familiares, entre colaboradores, e mesmo que você tenha o dinheiro no bolso, esse dinheiro agora pode ser perdido, porque você não só controlou o dinheiro, mas você esqueceu um pouco de controlar-se a si mesmo. Então, dinheiro é fundamental, nós vamos falar sobre isso aqui, você fala muito bem sobre dinheiro, Grazi, mas ele também precisa ter embasamento. Dinheiro somente não é o suficiente, ele precisa ter um embasamento, e o embasamento do autocontrole é fundamental nesse caso. Perfeito. Ô, Vitor, e muita gente, né, deve estar com a sensação de estar perdendo dinheiro, né, por algum recesso, ter que retroceder um pouquinho. Perder dinheiro nesse momento é normal? Dinheiro... Picou. Grazi, você pode repetir?
Te perguntei se perder dinheiro nesse momento é normal. Perder dinheiro nesse momento é mais do que normal. Nesse momento, é perdido dinheiro. Estão de fato. Eu, por exemplo, eu tenho convívio com alguns empresários aqui, literalmente sem dormir, tá literalmente com insônia completa, porque não consegue, não. Então, o dinheiro agora, nesse momento, é importante, é muito importante, mas está sendo perdido sim. Agora, o mais importante sobre isso, Grazi, é dizer o seguinte, que tudo bem estar perdendo dinheiro nesse momento. Perder dinheiro nesse momento não é o problema em si, não é a situação que deve ser considerada. Olha, as pessoas vão perder dinheiro. A questão é como que nós vamos reagir, como o líder vai reagir a essa perda do dinheiro. É como nós vamos lidar com essa perda do dinheiro. Se está todo mundo perdendo, uma situação normal, uma situação que fugiu ao nosso controle, que a gente não podia fazer nada, mas como que eu vou lidar com isso? Quem souber lidar melhor com essa perda é que vai se sobressair, entende? Dessa maneira? Quem conseguir resistir-se emocionalmente a essa perda, quem conseguir enxergar lá os seus investimentos caindo. Imagina as pessoas que investiram na bolsa, né? Eu estou um pouco também nessa situação, vê lá queda. Quem não resiste a esse controle e os quem natural, inevitavelmente isso vai acontecer, mas resiste, se prepara, se resguarda, consegue economizar, consegue reter o básico e consegue guardar e sobrar alguma coisa ao final disso tudo, são essas pessoas que vão sair melhores dessa crise. Pessoas que vão sair efetivamente mais paradas para o comércio. Perfeito. Ruim, né? Eu vou... Perfeito, Vitor. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, né, pode ir enviando para a gente aí, que a gente vai fazer o possível para responder todas. Vitor, e se eu não guardei dinheiro, né, para esse momento, o que que eu devo fazer? Essa pergunta é que mais tem me feito nesses últimos dias, né? Não estava preparado. E pessoas que muitas vezes recebem valores mensais significativos, né, de 5 dígitos, 20, 30, 40 mil por mês, mas que não reservaram dinheiro e chegam nesse momento com um momento desafiador, sem saber como fazer, né? Primeira coisa é entender o seguinte, Grazi, e quem está nos ouvindo aqui, nós temos algumas pessoas ilustres nos ouvindo, alguns instrutores Masterminds, alguns participantes. Quero deixar um abraço aqui para o Bruno Prada, ele fez uma pergunta interessante. Rogério Mendes, Luciano Souza, obrigado pela participação de vocês aqui, o instrutor Guilherme de Brino. Obrigado, senhor. Pessoal, obrigado mesmo pelo prestígio aí. Primeira coisa que essa pessoa que não guardou dinheiro, primeira pessoa, ela tem que entender o seguinte, que a situação é complicada sim, que não tem como fugir, é uma coisa que fugiu o controle, que não é dela, é da sociedade, é do mundo de uma maneira geral. Então, a primeira coisa é não se culpar.
primeira coisa é essa, é não se culpar. Olha, tem muita pessoa que fica lá, eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo, pô, se eu não tivesse comprado aquilo, se eu tivesse guardado, se eu tivesse feito uma previdência com a Grazi, puxa vida, eu estaria melhor, estaria mais tranquilo. Então, primeira coisa, acabar com essas culpas, acabar com essa culpa interna, não colocar, não jogar o peso da responsabilidade toda nos seus ombros. Porque, de fato, ninguém poderia prever algo dessa situação. Muito embora a gente saiba que é possível isso acontecer, tanto é que aconteceu, e não é a primeira vez que acontece isso na humanidade, mas a culpa não é sua. Então, a primeira coisa é eliminar essa culpa, é entender que a situação é essa mesmo. A segunda, depois que você elimina essa culpa, porque essa culpa nos paralisa, essa culpa não deixa a gente mover, não deixa a gente pensar na frente, a gente perde energia trazendo essa negatividade interna e esquece de olhar para frente, mais para frente e pensar no futuro. Então, depois que você eliminou essa culpa, o pensamento é, tá, tudo bem, estou nessa situação, ok, estou sem dinheiro mesmo, ok também, o que eu posso fazer para sair dessa? Vamos pensar em solução. Então, ali, o comportamento exigido nesse momento é foco em solução. O que eu posso buscar para sair dessa situação? Eu convivo com algumas pessoas de agência de turismo, e a agência de turismo está, assim, quase praticamente no zero as suas atividades. Mas tem saídas. Tem muitas saídas, nem que sejam em outros ramos de atividade. Olha, por enquanto eu vou paralisar essa minha atividade temporariamente, é bom que isso deixe claro, porque a persistência é o segredo de todo sucesso. Mas agora, numa situação de emergência, numa situação de crise, onde eu posso tirar soluções? Tem gente vendendo máscaras, tem gente vendendo produtos via internet que gravaram dentro de casa, sem qualquer tipo de preparo tecnológico avançado, mas que com conteúdo relevante, porque sabem fazer, porque tem experiência, colocaram na internet, estão lá ganhando valores significativos com esses produtos. Então, eliminar da culpa, eliminar dessa paralisação interna, esse sentimento ruim interno, olhar para frente e dizer assim, opa, peraí, o que eu posso fazer? Porque ficar lamentando não dá mais, né? Ficar lamentando, ficar chorando não gera nada. Tá, o que eu posso fazer? Senta lá e começa a programar. Onde eu posso sair? Onde eu posso vender? O que eu posso vender? O que eu posso produzir aqui? Ó, hoje um celular você grava um produto online e põe para vender. E põe para vender. Então, esse é o foco mais importante nesse momento, é sair desse marasmo, desse choro, dessa tristeza e pensar na solução. E, terceiro lugar, e fundamental, é a fé, né? É manter a fé em alta. Tá? É acreditar que é possível. Aqui eu vou falar tanto a fé no sentido religioso, quem tem a sua fé, busca a sua fé, se agarra à sua fé, as orações e coisas relacionadas ao estudo e tudo mais, mas também a fé no sentido do senso comum, no sentido normal, que seria enxergar as coisas acontecendo positivamente no seu futuro, ainda que ele não tenha acontecido ainda, mas enxergar essa coisa positiva lá na frente. Porque isso é estudos e mais estudos em cima, inclusive o Viktor Frankl, que é o Em Busca do Sentido, um livro tão famoso, tão falado por todos nós, inclusive nós do Mastermind, diz o seguinte, olha, quem sobreviveu àqueles campos de concentração nazistas durante o Holocausto, as pessoas que de fato passaram dentro do Holocausto, nos campos de concentração e sobreviveram a tudo aquilo, eram aquelas pessoas que enxergavam lá na frente um futuro positivo para elas. Verdade. Quem no meio do caminho desistiu internamente, quem é aquele que não conseguiu se livrar da culpa, quem é aquele ali que não conseguiu enxergar nada de positivo na frente, porque não conseguiu se livrar dessa negatividade, essas pessoas pereceram ao longo do tempo, do caminho, né?
fato, muitas delas não tiveram escolhas, evidentemente. Mas as que tiveram escolhas, daquelas que conseguiam passar sem serem assassinadas, as que sobreviveram de fato eram aquelas que enxergavam lá na frente que algo positivo ia acontecer. E esse é o caminho, essa é a atitude mental que a gente tem que buscar nesse momento. Olha, tudo bem, eu não guardei dinheiro, tudo bem, eu não tenho reservas nenhuma para aguentar o próximo mês. Mas, espera aí, mas o que eu posso fazer? Né? Porque se eu sair aqui, encontrar um negócio, uma oportunidade boa, um negócio que gere algum rendimento aqui, isso aí pode virar uma renda extra no futuro. Quando você voltar com o seu negócio, ou conseguir um novo emprego lá no futuro, no final do ano, talvez, segundo semestre, você acaba tendo duas fontes de renda, porque você não precisa desistir dessa nova. E aí por aí vai, e aí segue em frente. Perfeito, Vitor. Fala demais, né, Grazi? Você pode falar também, tá? Não, com certeza. Mas aí você sabe que eu sou... Deixa eu registrar a presença aqui da Hanna Duarte, instrutora Mastermind aqui de Itaúna, do Centro-Oeste, vice-diretora do Centro-Oeste. Obrigado pela presença. Além de ser uma amiga, é uma parceira de negócios aqui fundamental na minha vida. E a minha instrutora Mastermind, Graça, sabia disso? A minha instrutora, quem me instruiu no Mastermind, me deu as aulas, as sessões, está aqui presente a Jussara Ávila. Muito obrigado pela presença também. Isso mesmo, sejam todos bem-vindos e obrigado pela presença de todos. Ô, Vitor, e depois, né, como se diz, vamos passar por tudo isso, né? Vamos sair mais fortalecidos, com toda certeza, né? Eu acho que a confiança e a fé. Ontem eu vi um IGTV de uma cliente minha, da doutora Tátia, e ela teve um momento com a família dela com relação ao coronavírus, mas o tanto que isso fortaleceu, passar por isso, fortaleceu ela muito mais, né? Na sua caminhada de fé, principalmente. Ô, Vitor, e depois que passar tudo isso, como que você acha que a gente deve se proteger quando tudo isso acabar? Maravilha. Uma das leis do êxito, muito embora a gente não tenha citado elas no nosso tema, mas uma fundamental também é ao tirar proveito do fracasso. Nenhuma experiência humana ela vai ter de fato relevância, significado na sua vida e não vai gerar nenhum resultado positivo se você não fizer reflexões e aprender com as coisas que aconteceram contigo. De fato, tirar lições. Esse é o grande segredo dessa lei do êxito, né, dos grandes líderes mundiais, que é o tirar proveito do fracasso. Hill, quando estava estudando aqueles homens e mulheres mais bem-sucedidos dos Estados Unidos, ele identificou que todos aqueles que estavam no topo da pirâmide, ou seja, todos aqueles que estavam no mais alto posto do seu negócio, do seu mercado, da sua área de atuação, todas elas, sem tirar nem pôr, todas elas fracassaram ao longo das suas vidas. Mas a diferença dessas pessoas é que elas não aceitaram o fracasso como algo definitivo, ou seja, não colocaram um ponto final na história delas, ou naquele negócio propriamente dito, só porque fracassaram, porque quebraram empresas, porque tiveram que fechar negócios, não. Essas pessoas entenderam o fracasso como uma derrota meramente temporária. Ou seja, eu perdi sim, eu quebrei, eu tive que fechar a porta do meu negócio, eu tive que demitir pessoas, ou eu fui demitido, tudo bem. Eu estou numa situação ruim neste momento, mas isso é só um momento. Após disso, eu vou vencer, vou ser melhor e vou continuar, mas desde que eu aprenda as lições, Então, depois disso, desse momento todo que nós estamos passando, e isso vai passar, que deixe bem claro para quem está nos ouvindo e está aí pensando, pô, mas o meu negócio está quebrado, o meu negócio eu fui demitido. Sim, a gente entende que a situação é ruim, estou sem paciente, né? Estou sem cliente, meus clientes sumiram, quem sumiu não está me pagando. Tudo bem, isso acontece, isso está acontecendo de fato, a gente entende, sabe que a situação é ruim. Mas, depois disso tudo, o que eu posso tirar de lição disso?
Onde eu não posso errar mais se isso acontecer? Ainda que isso não aconteça de novo na nossa existência, na nossa vida. Mas a gente tem que estar preparado para tudo. O líder preparado é aquele que entende que tem três situações, sempre, qualquer negócio que você for fazer. Primeira situação, a realidade. A segunda, a situação otimista, que pode acontecer. E terceiro, a situação pessimista. O líder tem que estar preparado para as três coisas, porque a pessimista pode acontecer, e de fato ela está acontecendo agora para muita gente. Após essa situação, é fazer reflexões no seguinte sentido: onde eu errei, o que eu posso melhorar, onde eu posso me guardar para que eu não caia mais e não viva mais essa situação. Veja bem, essa pandemia, como eu estou dizendo aqui desde o começo, não é uma coisa que estava ao nosso alcance, ao nosso controle, é uma coisa extra. Totalmente, ou seja, é uma imprevisível, né? Imprevisível, ou seja, é uma limitante contingencial, ou seja, a gente não tinha como fazer nada. Mas ainda assim, é possível estar preparado para algo dessa situação. Então, especificamente falando, na questão do dinheiro, que é o nosso tema, uma das lições que nós podemos tirar é: eu tenho que ter uma reserva financeira que me sustente pelo menos por 6 meses, mínimo 6 meses a 1 ano. Isso é uma saída muito, muito objetiva, muito certa dessa crise. Então, isso que vocês, Grazi, você fala muito bem comigo, inclusive, e que eu ouço de todo educador financeiro, qualquer um que abra um WhatsApp, um Instagram nas redes sociais e que fale sobre finanças, qualquer um vai falar isso. Olha, tenha uma reserva financeira. Essa reserva financeira tem que sustentar você e a sua família por 6 meses mínimo, 6 meses, 1 ano, de preferência. Ótimo, todo mundo ouve falar isso. Agora, quantos de nós, de fato, fizemos? Exatamente. Então, saindo dessa crise, voltou a faturar, voltou a vender, voltou ao emprego, reservar um valor específico com a consultora, que aí a minha pergunta para você, como que faz esse tipo de reserva, guardar. O fato guarde um X%, uma quantidade mínima, que você possa se sustentar durante muito tempo. Exatamente. Eu tenho feito com muitas pessoas, conversado com muitas pessoas, mentoria, né? Que nós da Mastermind fazemos mentorias com os nossos participantes, e as mentorias não acabaram com essa pandemia, a gente continua fazendo de maneira online, mas muitas pessoas perguntam o seguinte: tá, mas quanto que eu guardo? Como que eu vou guardar? Como que eu devo fazer isso? Isso aí é um educador financeiro. Você vai procurar uma pessoa especialista. O que eu digo aproveite esse momento. Muitas vezes, muitas pessoas hoje em dia, por causa da situação, estão tendo um horário maior na sua agenda, uma possibilidade maior de estudar mesmo. Tem gente que está gastando esse tempo livre com séries, né? Séries na televisão. Eu detesto séries, já vou deixar aqui claro, detesto. Uso esse tempo para estudar. Estuda lá o mercado financeiro, estuda investimentos, estuda alguma coisa. Esses cursos online estão cada vez mais na moda aí, baratos, rápidos, e que você sai de fato com conteúdo para poder se proteger. Mas aí quem pode falar melhor é você, Grazi. E aí, o que a gente deve fazer para guardar essa reserva financeira? Excelente colocação, Vitor. É exatamente até um post que eu fiz essa semana passada, e que eu refletindo também, né, conversando com alguns clientes, até mesmo com você, né? A questão é a seguinte: as pessoas ficam muito preocupadas em investir, né, e adquirir bens e tudo, mas eu falo que antes de você pensar em qualquer coisa, antes de você fazer um fundo de investimento, ou até mesmo contratar um seguro, tenha guardado, eu falo o mínimo de, igual você falou, 6 meses, de 3 a 6 meses, do seu dinheiro guardado ali de fácil acesso. Entendeu? Porque senão, uma situação como essa, que já estamos aí para o 2º mês, e vai mais 2, e talvez mais 3 meses, né? A gente não sabe quanto, que mês quando liberar sair, ainda tem que esperar o aquecimento do mercado novamente.
Então, a dica que eu dou, eu falo com a pessoa, quando eu começo a consultoria com ela, eu falo assim, antes de você, qualquer coisa, a primeira gaveta que você tem que ter é a gaveta emergencial. Se depois de um tempo você não utilizar ela, você estiver realmente tranquilo, exceder um valor a mais, aí sim você vai direcionando, mas você tem que ter essa gaveta emergencial, porque quando você prende no fundo de investimento, ou até mesmo no fundo de previdência privada, existem consequências para isso. Né? Então, deixa ali, de fácil acesso mesmo, que isso também te traz uma tranquilidade. Você visualizar aquilo ali, conseguir enxergar que aquilo ali está próximo, você se sente mais firme, mais seguro para dar um próximo passo, o passo seguinte, que aí vem os investimentos, a previdência, contratações de seguros, né? Até mesmo o próprio seguro tem algumas franquias. Então, ou seja, ele mesmo já te disciplina a você ter uma gaveta de emergência. Né? E nós, brasileiros, não fomos culturados para isso, né? Para guardar dinheiro. A gente tem até uma certa dificuldade de falar em dinheiro, né? A gente aprende que dinheiro é sujo, que dinheiro é isso. E eu acho que o maior erro assim, que todos nós cometemos, eu falo isso que dos meses para cá, que eu, né, trabalhando com isso, mas mesmo assim, por meu ganho ser recorrente, na hora que eu fui colocar na planilha e ver o que eu realmente ganhava, eu me surpreendi. Então, às vezes, né, muito profissional liberal que recebe assim diariamente, ou por semana, ou quando entra, né, uma venda, uma comissão, você colocar isso numa planilha ou no papel, visualizar o valor, o quanto que foi o retorno do seu esforço, isso faz total diferença, né, de você visualizar, colocar. E anotar todas as despesas, né, todas, eu falo todas, até o cafezinho que você toma na padaria, porque isso faz toda a diferença. Né? Então, tipo assim, anotar tudo mesmo, porque você visualizar. Porque quando às vezes você conversa com muitas pessoas, eu não tenho dinheiro para guardar para minha aposentadoria. Tá, mas espera aí, vamos sentar e vamos analisar. Se você ganha 2 mil, 10 mil reais, 3 mil reais, para algum lugar seu dinheiro está indo. Está né? indo. Então, eu falo, é valorizar mesmo. Ele não é, como se diz, ele não é contra a gente. Eu acho que tem uma sessão do Mastermind, que, inclusive, né? Falo sobre essa questão do, como se diz, de ter esse carinho maior com o dinheiro, né? Então, o carinho eu falo tanto de valorizar o que recebe, de enxergar, porque a gente não dá valor por receber decorrentemente, né? E não tudo de uma vez, mas é interessante você visualizar isso, que valoriza e você se sente mais feliz, mais seguro para dar um próximo passo. Maravilha. Você disse uma coisa muito importante, Grazi, que é a questão do hábito. Eu estou vendo algumas pessoas falando aqui no nosso chat, né? Criar este hábito de colocar no papel o que gastamos, da Natália Carvalho. É isso mesmo, o brasileiro não tem esse hábito. Nós não fomos educados, nem na escola, né? nem pela nossa sociedade, de uma maneira geral, a criar o hábito em nós mesmos de guardar, de manter um controle rigoroso financeiro, de manter uma tabela de receitas e despesas mensais, de analisar, fazer essa análise frequente. E o hábito tem tudo a ver com o autocontrole, que é o nosso tema aqui. O hábito tem tudo a ver com o nosso autocontrole. Se a gente só vai formar o hábito se a gente se controlar a nós mesmos, ou seja, fazer de maneira repetida as questões, essas ações, né, e atividades, atitudes, até que isso gere, com a repetição, uma força tão poderosa que é a força do hábito, que vai fazer com que a gente faça isso de maneira automática nas nossas vidas. Eu dou um exemplo muito clássico, assim, na minha escola eu tive uma escola excelente enquanto estudante, mas eu nunca tive aula de como guardar dinheiro. Eu tive aula de dinheiro, mas necessidade de guardar dinheiro, ou como fazer, onde investir, onde guardar, ou proteger as minhas finanças por 6 meses, isso eu não tive. Agora, a minha filha, de 3 anos de idade, na escolinha dela, eles mandaram a gente comprar 3 porquinhos, em que a gente está ensinando a ela a depositar lá metas curtas, uma meta curta de 2 meses, que é o que ela entende na cabeça, né? Uma meta média ali de 6 meses e uma meta mais longa de 1 ano. Excepcional. Mas olha só que
Olha que coisa fora da curva, cara. 3 anos ela está empreendendo algo que eu estou lutando comigo mesmo agora, aos 37 anos. Verdade. Não é? Não, Então, essa geração, ela vai estar mais preparada se acaso vier passar por uma situação parecida com a que nós estamos vivendo, elas vão estar mais preparadas porque elas terão um hábito. O hábito é construído lá atrás. Hábito, mas eu não tenho hábito agora. Tá, pô, então agora é a hora sensacional de você investir na construção desse novo hábito. Ganhei exatamente. R$ 10, R$ 1 vai para o cofrinho, vai para a poupança. É duro no primeiro momento, a primeiro dia, primeira semana você vai com A entusiasmo, gente segunda brinca que semana você, dói, a nossa, gente brinca que dói as três primeiros, né? os 3 primeiros meses, depois não dói mais não. Depois não dói mais, exato. Você vai ali, o entusiasmo vai forte, depois aquilo cai, mas depois que virou um hábito, aí é só alegria. Aí você vai manter isso com mais facilidade, sem sofrer tanto, sem a culpa interna, né? Legal, fala lá. Adorei o exemplo, né, da que a Elza está aprendendo na escola, né? E eu foi até também uma postagem que eu fiz esses dias sobre as 3 gavetas. A gaveta emergencial, Uhum, dividir mesmo, primeiro não colocar todos os ovos numa única cesta, né? E depois uhum, ter 3 gavetas. A emergencial, com a qual a gente citou aqui, né? Para 3, 6 primeiros meses das suas despesas, né? Ah, eu tenho um projeto de fazer uma viagem, de trocar de carro, de investir no imóvel, que aí a gente chama de médio prazo, né? Eu quero construir uma sociedade com alguém, quero abrir minha própria clínica. Então, tem uma gaveta para realizar esse sonho. E você não pode negligenciar a terceira gaveta, que é a da aposentadoria, né? Então, assim, de uhum. pensar no futuro, porque a segunda certeza que a gente tem é a primeira que todos nós vamos, né, falecer um dia. A segunda É, é que nós vamos envelhecer. Primeiramente, Deus quiser, todos nós vamos envelhecer aí com muita saúde e viver muito. E a longevidade é uma realidade hoje, né? A gente tá isso uhum, daqui 2, 3, 5 anos, então com o avanço da medicina, com tudo isso, então a gente vai sobreviver mais. E a gente tem vários, nós, né, essa geração, eu estou com 34 anos, eu tenho um exemplo dentro próprio de casa. Hoje eu ajudo a minha família. Hoje as pessoas têm menos filhos ou nenhum filho e elas vão envelhecer da uhum. mesma forma. E quem que vai te ajudar quando esse momento chegar se você não se preparar para isso? E isso nem não e nem é uma, como se diz, e nem é um dever do filho. A gente faz por livre e espontânea vontade. Então, a gente sabe hoje a É, questão, né, o remédio, plano de saúde, isso tudo é caro. Então, a gente tem que ter mais esse amor de começar a guardar, de pensar no futuro, porque imagina você viver um uhum. alto padrão a vida toda, realizar todos os seus sonhos e chegar aos 60 ou 65 anos, voltar a ser dependente, igual quando você era criança e tinha 3 ou 5 anos de idade. E sobre o Isso. tempo que você falou, é exatamente. Ah, eu trabalho muito, eu não tenho tempo para sentar ou para olhar. É a mesma coisa, seria a mesma coisa quando você fala não tem tempo, né? Seja para fazer uma consultoria, portanto, hoje eu até disponibilizo essa consultoria online. Mas eu falo assim, quando você falou hoje não tem tempo para isso, você está falando que não tem tempo para valorizar, para olhar O seu futuro. com amor para o seu presente, né? E para o seu futuro, né? Porque se É. você trabalha a vida inteira correndo atrás dos seus sonhos de realização, 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 lá na frente também essas realizações não podem parar, né? Então você tem que olhar assim com Hum. carinho, com amor para esse momento, sim, né? E Maravilha. Isso tem a ver com maturidade. Grazi, tem a ver com maturidade. Napoleão Hill, lá no começo do século passado, ele já identificou que lidar com dinheiro é fundamental para qualquer pessoa que queira ter um mínimo de sucesso aí ao longo da vida. Mas por que disso? Ele diz o seguinte, que todo ser humano tem que ter pelo menos 3 poupanças. É que você está falando aí das 3 gavetas, né? Ele chamava de 3 poupanças, né? Pode se entender como 3 investimentos hoje. O primeiro investimento que ele diz é essa da proteção mesmo, da segurança, para que em situações tais quais tal qual nós estamos vivendo hoje, você não precisa você não tenha que sofrer tanto. E planejando sempre o futuro, né? Que você provavelmente não terá saúde lá muito na frente para continuar com a mesma força de trabalho.
Então precisa ter essa reserva de aposentadoria, sim. Então ele já falava isso lá atrás, 1928, isso ele já falava. A segunda é a poupança do investimento. Porque quem tem dinheiro na mão para poder investir, ele agarra melhores as oportunidades. Às vezes, nessa situação que nós estamos vivendo, muitas pessoas estão precisando vender os seus ativos, vender patrimônio, vender os seus bens, para sustentar a si mesmo, a sua família e tudo mais. E se você tem um valor investido agora, guardado, você pode fazer uma proposta melhor, concorda? Isso é o mundo dos negócios, nós não estamos falando que é certo, que é Exatamente. errado, né? Nem que é imoral, amoral, não é isso. A ideia é o mundo dos negócios. Se eu chegar lá com valor à vista e falar assim, ó, me dá um desconto muito maior, mas que eu estou te pagando à vista aqui, o cara na necessidade, né? Sem querer prejudicar ninguém, mas está aí a oportunidade para que você invista. E o terceiro, a poupança que ele diz, o terceiro investimento, é o investimento do lazer. Porque nós estamos nessa vida é para aproveitar, não é só para poder ficar ganhando dinheiro, acumulando dinheiro e pronto, acabou, sem que aproveite. Não. Não é ter as mãos fechadas eternamente, não é para isso, não. A gente está aqui para aproveitar, senão não vale a pena essa vida que nós estamos tendo. Eu Então, para trabalho, aproveitar a eu vida, trabalho para isso. pode. Não é? Eu também, eu tô aqui para isso. Então, sim, então você tem que ter também uma reserva financeira para aproveitar, para curtir. Com Assim que certeza. essa pandemia acabar, pô, quem é que vai estar viajando? Que vai aproveitar, inclusive, viagens mais baratas, né? Planos de viagem aí mais baratos por conta da condição. Você quem tem o dinheiro na mão. Você ia ali para Guarapari, agora você pode ir para Paris mesmo. Em vez de ir para Guarapari, vai para Paris. Mas por quê? Está mais barato e você, de fato, guardou esse dinheiro. Com cer- Então, essas três investimentos são importantes. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque isso tem a ver com maturidade. Por que esta lei, que o Rio chamou de lei, mas na verdade é um comportamento propriamente dito, por que esse comportamento de guardar dinheiro, de saber lidar com dinheiro, é uma das competências essenciais dos homens e mulheres de maior sucesso no mundo? Porque isso é indicativo da sua maturidade, da forma como eles lidam com as situações da vida. Então, se você ganha 20 mil por mês, olha, tem um dado estatístico que os juízes de São Paulo, isso eu vi já tem 2 anos, eu não sei dizer como está atual, mas isso é um dado real, levantado pelo SPC Serasa de São Paulo, que os juízes, os magistrados do estado de São Paulo, 62% estavam endividados. E eles Nossa, recebem, Grazi, para mais de 30 mil reais cada um. Fora benefícios, fora férias, fora auxílio moradia, fora auxílio terno, fora auxílio disso, daquilo. Então não é a quantidade de dinheiro que você ganha, é a maturidade para que você lidar. tem de controlar a si mesmo a ponto de guardar, de vencer as suas angústias, vencer os seus impulsos internos, que é o resistir ao consumo, que é resistir ao tanto de informação que nós recebemos diariamente, e segurar aquilo ali para, de fato, manter essas três poupanças em dia, do investimento, da preparação, né, da reserva e também a do lazer. Que não O mais. que não quer dizer que não seja a gaveta da Previdência, né? Porque quando você aposentar, você vai fazer o quê? Você vai aproveitar a vida, né? Ou você vai ficar Exato, dentro de casa exato. assistindo televisão, né? Sem condição de ter, né? No mínimo um pouco de felicidade para usufruir com mais tempo todo aquele esforço que você teve durante a vida. Ô, Vitor, a gente tem É, aqui ainda uns 15 minutinhos. Né, para a gente sim, fechar aqui com chave de ouro, eu queria ver com você quais são as legal. dicas, né, as ferramentas práticas que a gente pode utilizar, apesar de a gente já ter citado, né, algumas delas aqui durante o nosso bate-papo, Uhum. mas eu queria que você, né, falasse assim, mais especificamente ou de forma resumida, né, algumas dicas que a gente pode colocar em prática no nosso dia a dia. Maravilha. Grazi, excelente, né?
teoria demais é bom, mas não gera nada se não for praticar. Se não for para a prática, não gera nada. Então, isso é fundamental, isso é um dos pilares dos nossos treinamentos, ferramentas práticas para que, de fato, você tenha resultados imediatos na sua vida, no seu cotidiano. Então, vamos lá. Especificamente na arte de lidar com o dinheiro e no autocontrole, eu vou falar algumas coisas e quero que você também fale sobre a questão do dinheiro aí no final. Mas para o autocontrole especificamente, nós temos algumas ferramentas muito práticas, que geram resultado imediato. Nesse momento de pandemia, que nós estamos isolados no nosso cantinho, né, nas nossas casas, manter a rotina é fundamental para manter uma mente saudável. Se você, exemplo prático disso, eu mantenho a minha rotina, tal. Será mesmo? Então, no seguinte sentido, se eu acordava todos os dias às 6 horas da manhã e tomava um banho, mesmo que eu tenha dormido às 2 horas da madrugada assistindo Netflix, no outro dia eu tenho que acordar às 6 horas da manhã e tomar o meu banho. O que acontece hábito, muitas vezes? É a força do hábito. Mas isso não é só por manter o hábito também, mas principalmente para que mantenha a sua saúde mental, a sua neurologia pensando da seguinte maneira, olha, está normal. Eu estou em casa, mas eu continuo precisando gerar renda, eu continuo precisando gerar resultados, eu continuo precisando trabalhar, estudar, o que quer que você faça, eu continuo tendo que pensar no meu negócio, eu continuo tendo que pensar em soluções para a vida. Então, isso vai gerar esse comportamento interno, esse trabalho mental, essa atitude mental interna, se você mantiver os hábitos. Então, olha, eu não vou almoçar agora porque eu estou em casa mesmo, eu almoço mais tarde, eu vou continuar aqui trabalhando. Não, o horário que você almoça é meio-dia, deu meio-dia, vai lá e almoça também. Porque assim você vai mantendo o seu ritmo interno e também quando isso acabar, você estará apto para voltar normalmente para a sua condição. A segunda dica que eu gosto de dar é atividades físicas. Se você fazia, mantenha. Eu não posso correr na rua. Tudo bem, corra dentro de casa. Faz um exercício. Gente, pega o Instagram mesmo. Tem um monte de gente que está fazendo trabalhos, né, online de exercícios, programas de exercício, tal. Pega aquilo ali, faz em casa, mas mantenha uma rotina de exercícios para o seu corpo manter-se também saudável. Colocar a máquina para funcionar, né? Isso, corpo são, mente sã. Os hormônios que são despertados nesse exercício, a endorfina, são hormônios que geram prazer, que geram satisfação, que geram entusiasmo. E aí você vai começar a vencer essa preguiça, que às vezes acontece muito quando você está dentro de casa, né? Esse conforto excessivo que nos prende, nos impede de sair do lugar, impede de sair de casa. Não é só porque eu estou dentro de casa que eu não vou me exercitar. Então mantenha o exercício, porque esses hormônios continuam circulando e isso gera uma energia positiva, gera um entusiasmo, gera uma força maior. Terceira coisa é a disciplina. Então, nada melhor para você manter o autocontrole do que você manter uma disciplina rígida. Então, nada de excesso de comida, né? Que tem muitas piadas aí no WhatsApp, no Instagram, falando que vai sair. Eu mesma postei uma ontem no meu pessoal. A minha barriga não quer obedecer e ficar dentro da calça. Não que seja o meu caso, Exato. mas só para o humor mesmo. Só para o humor, né? Então, mas olha, aí o autocontrole vai falar mais alto. Então, tem gente que está se excedendo em bebida, já vi relatos de amigos, colegas, participantes, dizendo, aqui eu estou em casa, então a geladeira está cheia, eu vou só bebendo cerveja. Então, manter a disciplina rígida de horário, de alimentação, a que você tinha costume de fazer. Vitor, eu não tinha costume disso, não. O momento ideal para você começar a trabalhar isso, então, em você, de pesquisar, de estudar, de traçar um planejamento e começar a seguir, porque você vai sair mais fortalecido
dessa situação. E a quarta dica que eu posso dar de maior relevância é ter metas, começar a planejar, ter metas. Não tem nada melhor para que você gere uma energia positiva em você, que você mantenha o seu entusiasmo e que você comece a enxergar essa situação até com os olhos mais positivos, é você começar a traçar metas para você mesmo. Então, eu fiz isso aqui em casa, só o fato de eu sentar com a minha esposa e pensar, e a pergunta foi, o que você quer? O que nós queremos para quando isso acabar? Só de fazer isso já gerou uma energia, vontade de sair logo e vencer, mundo, né? E sair vencer, ganhando o mundo. Tá, eu quero, né, foi um consenso dentro de casa, que todos nós aqui somos muito fãs dos desenhos da Disney. Então, a gente colocou como meta viajar para a Disney no ano que vem, né? Ou assim que for liberada a situação. Beleza, pô, que legal. Então, só de colocar esse desejo verbalmente e depois ter anotado num papel, num caderno, só isso já gerou uma expectativa. Pô, tô louco para isso acabar porque eu quero ir para lá. E aí você projeta lá, olha, quanto que custa ir para a Disney hoje? É 30 mil reais para 3 pessoas aqui. Beleza, 30 mil. Quanto que eu vou conseguir 30 mil nos próximo ano? Ó, isso dividido por 12 meses dá X. Eu não vou fazer essa conta, porque isso aí é coisa sua, viu, Grazi? Tá, eu consigo isso, eu consigo aquilo outro, e você vai se planejando e já vai se organizando. Ah, não consigo juntar dinheiro nenhum agora, mas só de ter lá um projeto. E aí o que você faz? O que eu recomendo? Coloca, imprime, se você puder imprimir, ou coloca na frente do seu computador, na tela do seu celular, coloca a imagem daquilo que você quer. Para que diariamente você possa olhar aquilo e falar assim, olha lá, quero ir para a Disney, olha lá, quero ir para esse lugar, olha lá, eu quero minha empresa assim, olha lá, eu quero meu negócio dessa forma, eu quero ter esse, ou então um número, olha, eu quero ter esse número na minha conta. Beleza, mas à medida que você vai olhando, isso vai gerando o hábito. E na hora que gera o hábito, gera a consciência, grava no seu subconsciente e aí você começa a agir dessa forma. Mas principalmente, nem é para isso. Nesse momento específico, o ideal é você manter uma atitude mental positiva. Que ou seja, tudo aquilo que você sonha, tudo aquilo que você pensa, você é capaz de realizar. Então, tudo começa pelo pensamento, né? Pela constância desse pensamento, né? Eu falo que a mente foi a minha chave mais difícil de virar, mas na hora que eu consegui também, assim, nossa, não consigo nem descrever como é que eu tenho me sentido ultimamente. E muito isso também, inclusive, se deu ao Mastermind. Inclusive, quero agradecer. Vou voltar para você, tá, Vitor? Agradecer aqui ao Maurício, ao Fernando, que estavam presentes aqui conosco, e sim, dizer que o Mastermind fez toda a diferença na minha vida, né? Quando eu refiz o treinamento com vocês, pretendo fazer outros, porque eu acho que, a gente falando de investimento, eu acho que o principal investimento é em nós mesmos, né? Como seres humanos. E uma parte que você falou super importante, falou do tempo, né? Do valorizar. Então, ou seja, aproveitar esse tempo também, a dica que eu também dou para as pessoas é isso, aproveite esse tempo para olhar com mais carinho por tudo que você já construiu, por tudo que você está construindo ao longo da sua vida. Isso requer tempo, sim, requer você tirar um tempo ali, ou 1 hora para semana, ou um tempo no seu dia, para pegar e organizar e enxergar, que é uma forma que você também tem de valorizar tudo aquilo que você faz, todo o seu esforço. Perfeito, Graça. Obrigado. Nada. Mais alguma dica? Isso que você falou é só a chave mestra da filosofia do Napoleão Hill. Seus pensamentos são a base de tudo aquilo que você quer, tudo que vai acontecer na sua vida. Começa por você. Por isso o autocontrole é tão importante. Por isso o autocontrole é a chave mestra do sucesso. Começa com o autocontrole dos seus próprios pensamentos. Mudou o pensamento, mudou a realidade. Essa é a linha dorsal, né? A espinha dorsal. É o que nos move, né? Da filosofia. É o que nos move. Obrigado. Eu também quero agradecer aqui para fechar, então, a presença do Maurício Amorim. O Maurício Amorim é o meu mestre aqui na Terra, é quem me conduz aqui, do qual eu sou
eternamente grato. A Fernanda Pessoa, que é minha irmã de coração, que não sei nem palavras que eu uso para ela aqui, mas alguns masterminds, o Bruno Prado, nosso companheiro Bruno Prado, apareceu aqui, Adilson Borges aqui também, um amigo do coração aqui do peito, o Ângelo apareceu, muito obrigado pela presença de vocês, alguns instrutores aqui, o Klinger, Ronaldo Bracarense também, o Marcelo o Pio, muito obrigado por ir, né? Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado mesmo por nos apoiar aí nessa live de hoje. Eu quero agradecer também, né, alguns amigos meus que estão presentes, a Natália, a Jaqueline, o Thiago Sena, que é um corretor amigo meu, que me salvou com algumas dicas ontem, a Kelly, que tem me ajudado nesse novo projeto, e todas as pessoas que estão presentes, estou vendo aqui, né, várias pessoas que eu tive o prazer de conhecer através do Mastermind, e vamos ver assim que passar tudo, O Rogério, assim que passar tudo o isso, a gente Rogério. combinar, né, um encontro aí da nossa turma. Então, Vitor, é isso aí. Vamos Muito sim. obrigado por tudo, pela sua disponibilidade. Né? Você sabe que eu sou sua fã, te admiro muito como profissional e como pessoa. Muito obrigado mesmo por ter disponibilizado seu tempo aqui com a gente. Eu que agradeço, Grazi. Você sabe que é recíproco. Você é minha consultora financeira. E muito obrigado mesmo. Eu confio demais em você e agradeço pela oportunidade. Então, até a próxima e a gente se fala, né? A gente tem que dar continuidade na sua consultoria. Sim, senhora. Estou te esperando. Então, até mais. Muito obrigado. Boa noite já, né? Quase. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até mais. Tchau. Até mais. Boa.